Gravando. Boa noite. Vamos apresentar hoje o seminário sobre os catalisadores zwitteriônicos de amina e imínion para a transesterificação, com enfoque na síntese do biodiesel. Eu sou o Nicolas Barbosa, vou passar a palavra para a Gabriela Maia. Oi, boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso seminário. A introdução é para falar um pouco sobre os organos catalisadores, que nesse caso nosso vai ser o Zwitterium 5D. Os organos catalisadores, eles desempenham um papel importante na síntese orgânica devido ao efeito cooperativo entre os grupos funcionais nos sistemas bifuncionais. Esse efeito cooperativo é mostrado nas linhas pontilhadas, isso, onde o hidrogênio do polo positivo prende o éster por ligação de hidrogênio com o oxigênio da carbonila. O hidrogênio do polo negativo da amina, por ligações do H, prende o álcool, criando assim um sítio ativo. Tá? Para esses catalisadores, usando os zwitterions, ele é subexplorado, por quê? Porque ele tem uma certa dificuldade na identificação estrutural de catalisador adequado para sua preparação. Na imagem abaixo, a gente já pode ver o Zwitterium 3. Ele é um catalisador atraente porque ele pode ser facilmente preparado através do ataque nucleofílico do isotiocianato por uma quantidade molar igual de 4-aminopiridina 2. Pode passar. No nosso seminário, será sobre o Zwitterium 5D, onde teve o melhor desempenho, com base em um par ânion-amida, cátion e mínion, como é mostrado na imagem, porque ele pode ser facilmente preparado, ele é estável estruturalmente, e seguindo o protocolo que foi realizado, ele teve sucesso na transesterificação e na esterificação desidratante. Isso ajuda na síntese escalonável do biodiesel. Agora, eu e o Nicolas, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto e a preparação do catalisador. O início para preparar esse catalisador é o desenho e a preparação do Zwitterium 5. Em vez de usar o isotiocianato 1, o ataque nucleofílico liberaria a tensão do anel ali, onde está sendo apontado pelo cursor, e essa liberação da tensão resultaria em um Zwitterium 5, onde inibiria a reação reversa, porque esse Zwitterium 5 é energicamente mais favorável, por isso que ocorreria essa inibição. Para o nosso caso, o Zwitterium 5, o Tosil, pode passar, Nicolas, onde está sendo apontado pela seta vermelha, ele pode ser preparado por meio da abertura do 4-MN de metilamino, piridina, no refluxo de acetonitrila, para dar o Zwitterium 5A com rendimento de 72%. No caso, vamos falar agora dos caminhos para outra síntese. Quando você, em vez de usar a 4-NN-dimetilamino, você pode estar utilizando a N-sulfonamideaziridina, esta palavra indicada aqui, para você poder estar produzindo essa rota aqui. Ou a aminopiridina, uma parceira que produz os análogos 5B e 5D, que é o de interesse. O 5B e o 5D, eles conferem pelo mesmo substituinte, que é o MS, a única coisa que muda é a proporção dele, tá? No caso, a gente consegue observar que foi feita uma análise por difratometria de raio-x e foi observado que o comprimento dessa ligação entre o carbono e o nitrogênio catiônico ele é menor do que o convencional. Primeiro, porque é uma ligação dupla, então já é esperado isso. Em segundo caso, porque a gente tem aí uma molécula que tem polos, né? Tem polo positivo aqui e polo negativo aqui. Essa atração entre eles pode estar gerando aí uma compressão na molécula toda, por sinal, já pode se esperar uma ligação menor aqui.
E também se indica que o nitrogênio está carregado positivamente, o catalisador está ativo. A gente consegue concluir que esse Ethereum 5 dele é estável e de fácil manuseio para reações catalíticas. Por ser sólido, catalisadores heterogêneos são muito bons para serem separados dos processos e reutilizados posteriormente. A gente vê aqui agora a síntese do biodiesel pela transesterificação. A reação genérica está sendo ilustrada, onde a gente tem o triéster, que ele é atacado pelo a hidroxila, onde retira essa parcela orgânica, ficando com a metila, como vocês podem ver aqui, e forma o glicerol, que já vai estar ilustrado na outra imagem. A gente consegue ver pela tabela que o catalisador de maior eficiência foi o 5D, os intermediários catalisadores 5A, C, E e F, e o 3B, ele sofreu metanólise, ou seja, ele foi degradado, então ele não teve rendimento nenhum. Foi possível notar que o desempenho catalítico ele é fundamentado em 3 pilares: a basicidade de Bronsted, a presença ou não de pares de elétrons, uma vez que esse catalisador funciona por polos, né? Então, isso influencia. Rigidez estrutural. A rigidez estrutural se você quer isolar um éster em um álcool, essa molécula tem um giro livre, como, por exemplo, o sp3, carbonos dessa hibridização, atrapalharia isso. Então, carbonos, por exemplo, sp2 e sp, já tem uma rigidez na molécula que possibilita ela uma estabilidade maior para estar, digamos assim, paralisando esse éster e esse álcool. E, logicamente, a distância entre o cátion e o ânion. Precisa ser uma distância confortável para tal caber os reagentes lá nesse sítio ativo. O catalisador de maior desempenho, além da configuração padrão, foi utilizada para todos os catalisadores de 5 mol por cento, a 23 graus Celsius por 24 horas em meio de metanol, solvente, também foi possível utilizar esse 5D, 2 mol por cento e a 70 graus Celsius com apenas 2 horas de reação, para obter o mesmo rendimento de 99%. Então, foi um tempo de reação muito mais curto. Aqui, para ilustrar, a gente colocou a estrutura do 5D, que foi o catalisador de maior rendimento. Ele é essa daqui de baixo, sendo que esse grupo R1, na verdade, é um MS, que é esse daqui. Esses R's podem ser substituídos por hidrogênios ou grupos alquílicos, entre outros. E aqui o 3B, que foi o que foi degradado, né, que a Gabi citou como a síntese mais fácil. Então, era um catalisador de interesse porque ele era fácil de ser preparado, mas a gente vê que como resultado ele não é muito bom. E aqui o R, que está até positivo, que seria o grupo substituinte, é uma pirrolidina. Os subprodutos da reação, se a gente tem um rendimento bom de biodiesel, por consequência dos subprodutos também. Hoje em dia, um grande problema ainda da indústria é a produção excessiva do glicerol, um componente químico nem tão ativo, que não tem muita utilização assim no mercado. Por isso, com ele é feita uma outra transesterificação com acetato de etila, que aí produz a triacetina. Ela tem algumas outras aplicações, é mais quimicamente estável, utilizada aí como aditivo de biodiesel, plastificante, aditivo alimentar, entre outros. O outro subproduto, que não é bem um subproduto, porque não foi produzido na reação, que é o próprio catalisador, o ziteriônico 5D. Para separar ele é muito fácil, é só isolá-lo, lavá-lo, secá-lo e já pode fazer uma outra transesterificação catalisada por ele. Agora a Nara vai falar sobre a transesterificação do substrato simples. Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao nosso seminário, vou estar falando um pouco sobre a transesterificação de substratos simples. Então, nessa reação foram utilizados outros substratos, utilizando também o catalisador 5D, que foi testado nas reações anteriores, e devido ao seu sucesso, já que ele levou aos produtos com rendimento altos, rendimentos elevados, então ele foi testado para as outras reações. Então, primeiramente, o que foi feito? Foi realizada uma reação com álcool benzílico, o catalisador 5D, em refluxo de acetato de etila, que é o éster, e esse catalisador, ele se mostrou eficiente para essa reação. E não somente isso, essa reação também nos informou que a quantidade utilizada do catalisador pode ser reduzida. Antes estava sendo usado 5 mol por cento desse catalisador, mas através dessa reação perceberam que se reduzir para 3 mol por cento, esse catalisador ele continua sendo eficiente
Então, essa redução ela não afeta de maneira significativa o rendimento. Então, essa reação ela foi aplicada a outros álcoois e ésteres, álcools primários e ésteres metílicos, e a reação aconteceu com diferentes reagentes em refluxo de N-heptano por 48 horas, como é mostrado no esquema abaixo. Pode passar. Então, como podemos observar nessa imagem, esses foram todos os reagentes utilizados para esse tipo de reação. Então, foram utilizados dióis, diferentes ésteres e álcoois e diferentes combinações entre eles, e todos os rendimentos foram altos, sendo o maior deles de 99%. Então, esse catalisador ele se mostrou eficiente não somente para a síntese de biodiesel, mas também para a síntese de diferentes outros ésteres. Pode passar. Boa noite a todos. Meu nome é Rebeca. Eu vou falar um pouco sobre a esterificação desidratativa. Em geral, uma esterificação é um processo de obtenção de ésteres a partir de um ácido carboxílico e um álcool. Analogamente, no experimento do artigo, podemos observar na imagem abaixo, a reação entre o anidrido succínico e o álcool benzílico para formar o diéster, representado pela figura 13A. A primeira etapa desse procedimento é a abertura do anel, pela figura 12, que é o anidrido succínico, para a figura 8, para formar o monoéster 12'. Após isso, é adicionado o álcool e ocorre a esterificação desidratante, formando o diéster em questão. Em geral, o processo de esterificação desidratante é necessário condições severas para romper a alta barreira energética, alta energia de ativação necessária para a ativação da carbonila, e também são utilizados catalisadores fortemente ácidos. Com o catalisador 5D, não foi necessário essa utilização e essas condições severas. E assim, obtendo também um rendimento de 78% a 80% de rendimento dessa reação. Eu vou falar um pouco sobre o procedimento para a esterificação desidratativa. Primeiro, utiliza-se uma aparelhagem de Dunn-Stark. Foram adicionados 4 ml de N-heptano, que é o solvente, com 3 mol% de 5D, o catalisador, e um funil de fundo redondo, como pode ser observado na imagem abaixo, na imagem na tela. Além disso, após é adicionado 2 milimols de álcool e 1 milimol de anidrido succínico ou 2 milimols de ácido carboxílico. Essa solução ela é refluxada por 48 horas sobre uma atmosfera de nitrogênio e, posteriormente, o solvente é evaporado sob pressão reduzida e purificado por cromatografia em coluna, em silica gel. Entre as reações examinadas, todas ocorreram um ótimo rendimento. Foram os testes realizados com a variação do álcool e a variação do ácido carboxílico, como pode ser observado nas imagens. Sobre o mecanismo de transesterificação, basicamente a transformação de um éster em outro éster através da troca de grupos alcóxidos. Primeiramente, ocorre a ativação da carbonila pelo ácido, tornando possível o ataque do nucleófilo, que é o álcool. Depois disso, ocorre um prototropismo intermolecular, onde permite a eliminação do grupo abandonador. E pela última etapa, a desprotonação da carbonila, formando um novo éster. Esqueci de falar, mas a atmosfera inerte, ela ocorre
porque pode ocorrer uma reação secundária diminuindo o rendimento, que é a reação de hidrólise. Então, explicando o mecanismo que ocorre na transesterificação utilizando esse catalisador, primeiro foi feito o RMN com diferentes misturas para conseguir explicar esse mecanismo. Então, foi feita a mistura do catalisador 5D com o álcool, foi utilizado o álcool benzílico, e o catalisador e o éster, foi utilizado o acetato de etila, e nessas duas misturas foi identificado que os dois reagentes eles podem interagir com o catalisador. Então, na via de reação considerada, a sulfonamina ela desprotona o álcool, formando uma ligação de hidrogênio entre ela e o hidrogênio do álcool, o que deixa o oxigênio do álcool mais nucleofílico. E o oxigênio da carbonila, ele faz ligações de hidrogênio com os hidrogênios da pirrolidina, o que ativa a carbonila também, como foi citado pela Rebeca no slide anterior. Essa ativação da carbonila, ela é bastante importante para o éster, porque o éster, como ele tem dois oxigênios, esses oxigênios eles podem fazer ressonância entre si, o que acaba deixando o carbono da carbonila menos suscetível ao ataque de um nucleófilo, ele fica menos eletrofílico. Então, após essa etapa de ativação da carbonila, o alcóxido ele ataca a carbonila, levando a um intermediário tetraédrico, e o oxigênio ele utiliza seu par de elétrons livres para restaurar a ligação dupla, eliminando o grupo de partida, que é o álcool etílico. Então, no final, nós temos o catalisador, o nosso éster formado e o álcool etílico. Pode passar. Agora vamos analisar o RMN do catalisador utilizado, 5D, analisando um RMN de hidrogênio, né? Primeiramente, analisar o hidrogênio A, indicado no catalisador, ele demonstra ser o mais desprotegido, porque ele está ligado a um carbono que está diretamente ligado ao nitrogênio, que é muito eletronegativo. E também porque existe um grupo ativante, que é o grupo catiônico do nitrogênio, que deixa enriquecida a densidade eletrônicas para as posições orto e para. E na posição, aí a posição meta se torna mais desblindada ainda. No espectro de RMN, é possível observar que há a formação de um dubleto, e isso é devido ao acoplamento entre o hidrogênio A e o hidrogênio B. Portanto, o hidrogênio A é o hidrogênio mais desblindado dessa nossa molécula, e ele estará mais à esquerda do nosso espectro. Também vou comentar sobre o hidrogênio HB. Ele está menos desblindado do que o HA, porém, porque ele está próximo do nitrogênio eletronegativo orto e possui maior densidade eletrônica do que a posição meta. Também é observado um dubleto nesse espectro devido ao acoplamento de HA com HB. Eu vou comentar sobre o hidrogênio C. Então, a princípio, ele vai acoplar com os hidrogênios da posição orto de maneiras diferentes, mas o seu sinal indicado no artigo é de um multipleto. Então, seu acoplamento não será apenas com esses hidrogênios, provavelmente. E esse hidrogênio, ele é um dos menos desblindados em relação... Na verdade, ele é o menos desblindado em relação aos outros dois mencionados até o momento, mas ainda assim, ele não é muito protegido, porque ele está próximo ao nitrogênio e ao grupo sulfonamida. E o hidrogênio D, ele está ligado a um carbono CH2, então é um carbono que tem dois hidrogênios. Então, para facilitar o entendimento, nós podemos chamar esses hidrogênios de HD
e HD'. Então, o que acontece? Ocorre o acoplamento geminal entre esses dois hidrogênios e cada um deles acopla com os hidrogênios vizinhos, levando a 2 tripletos, como é mencionado no artigo. E dentre os hidrogênios mencionados, esse é o mais protegido, mas nem tanto, já que ele está próximo do nitrogênio. Pode passar. A gente consegue concluir, observando o trabalho, que tanto para a síntese do biodiesel, a transesterificação, né, como para demais esterificações, trabalhando com diferentes sistemas bifuncionais entre álcool e ésteres, a gente consegue ter um rendimento do catalisador, um rendimento otimizado pelo catalisador 5D em diversos sistemas aí de bifuncionais entre álcool e ésteres. É concluído que é um bom catalisador pela sua facilidade de trabalho, por ser sólido, estabilidade e participação no sistema orgânico.